Eu quero me libertar das prisões mentais que tentam me impedir de ser algo a mais. Tomar as decisões do meu próprio caminho é também querer tecer as linhas do meu destino. Sentimentos passados me trouxeram aprendizados que até hoje estão sendo utilizados. E as minhas escolhas daqui para frente é que vão dizer se sou essência ou se serei excelência. E através das buscas, das minhas lutas, eu continuo nessa conduta. Esse poema fala sobre liberdade. Eu escrevi ele quando eu estava casada e vivia um casamento muito opressor. E eu queria me libertar do que me fazia mal, do que me amarrava. E é isso, a minha literatura fala sobre isso. Meu trabalho artístico no teatro fala sobre violência doméstica. E esse ano fará 13 anos que eu saí do ciclo da violência. Me casei jovem, estava apaixonada, com borboletas no estômago. Eu fui criada num lar evangélico, um pai muito rígido, cheio de regras e proibições. E aí eu me apaixonei. Ele era um cara divertido, engraçado, falava as coisas que eu queria ouvir, era gentil comigo, me apoiava. E aí eu resolvi sair de casa. E não demorou muito para eu perceber que eu saí de uma prisão para outra. No começo era bom, mas logo vieram o ciúme excessivo, a forma de tentar controlar meus sentimentos, meus pensamentos, meu comportamento, minhas amizades. Bem, era ciúme disfarçado de amor, era controle disfarçado de cuidado, era proibições disfarçado de olha, você não sabe nada da vida, tô aqui tentando te preservar. E eu não percebi que estava num relacionamento abusivo. Na verdade, eu só percebi mesmo quando começaram as violências físicas. É muito difícil perceber quando você está num relacionamento abusivo, porque boa parte dos comportamentos de violência moral, psicológica, patrimonial e até mesmo a sexual, elas são normalizadas na nossa sociedade. Elas são culturalmente aceitas. Nós mulheres estamos acostumadas a ver nossa mãe, nossa avó, nossas tias, uma vizinha, uma colega, alguém passar por algum tipo dessas violências e isso ser considerado normal, faz parte do relacionamento, é a forma como a gente aprendeu a ceder e a ser uma boa mulher. Bem, passei 13 anos nesse relacionamento e só consegui sair depois de um dia em que fui torturada por mais de 6 horas. Foram torturas psicológicas e muita tortura física. Apanhei de várias formas, com vários tipos de objeto, até que eu liguei para o meu pai de madrugada e pedi: pai, vem aqui. E foi assim que ele me tirou da minha casa, só com a roupa do corpo. Mas aí, o ciclo da violência não acaba aí, não é verdade? Não. Depois vieram outras etapas dessa violência. Vieram as ameaças, perseguição, maneiras de afetar a sua moral, de te descredibilizar, de te ridicularizar em público. E fui perseguida ainda, ameaçada por mais 2 anos. Demorou quase 2 anos para eu retomar as rédeas da minha própria vida, aprender a descobrir quem eu era, quais os meus gostos, quais as minhas intenções, o que eu queria para o futuro. Demorou quase 2 anos para eu parar de viver em alerta máximo
de ter pesadelos à noite, de conseguir andar sozinha na rua, de não precisar de olhar para todos os lados para onde eu andava. Demorou quase 2 anos para eu retomar a minha vida. No começo, eu confesso, tudo que eu queria era sumir, desaparecer, mudar de cidade, começar uma vida nova sem que eu precisasse de falar da minha história, contar para ninguém tudo que eu passei, porque aquilo fazia parte de mim e eu não queria que fizesse. Demorou para eu entender que isso nunca vai deixar de ser parte de mim. Confesso que às vezes eu tenho medo, inseguranças, de vez em quando ainda tenho pesadelos, mas eu superei, com medo mesmo, mas superei. Hoje eu entendo a importância dos serviços em que o Estado disponibiliza para as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu mesmo sendo funcionária pública não sabia dos serviços que a minha cidade oferecia e lá há 13 anos eu não usufruí desses serviços. E hoje eu percebo que se eu tivesse usufruído, com certeza eu teria me recuperado muito rapidamente. Porque é muito importante a gente estar junto de outras mulheres que entendem o que a gente passou, que sabe a nossa dor, que carrega os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos receios, que carrega a mesma dor, às vezes a mesma culpa, e que pode nos fortalecer como grupo e como pessoa. Então eu fico muito feliz, não sei se feliz é a palavra, mas eu fico muito feliz de saber que cada vez mais esses serviços têm sido noticiados e propagados e que a informação está chegando até as mulheres. Lancei um livro, chama Liberte-se, ele é uma produção independente e nele eu conto um pouco das minhas vivências nesse relacionamento abusivo. Essa história é contada em forma de crônica e eu acho que ela serve tanto como um exemplo para outras mulheres tomarem coragem de dar o primeiro passo, de sair desse ciclo de abuso, de violência, quanto para as outras pessoas em volta passarem a ter um olhar atento para essas mulheres, porque elas dão sinais, são sinais sutis muitas vezes, mas existem esses sinais. Quando a bomba estourou na minha vida, o que eu mais ouvi no meu ambiente de trabalho com os meus amigos era: eu não imaginava, você era tão feliz, tão contente, tão gentil, tão prestativa, eu jamais imaginava que isso estava acontecendo com você. Mas existiam sinais e nesse livro eu aponto, os sinais, e eu acho que é importante a gente ter essa visão para o outro e poder se dispor a ser a rede de apoio de alguém. Então, minha mensagem que eu deixo para você que não está num relacionamento abusivo é: olhe em volta, olhe para as mulheres da sua vida, olhe para as mulheres que estão no seu convívio social, tenha um olhar apurado e sim, ofereça ajuda. Seja a rede de apoio dessa mulher, sem julgamentos, sem apontamentos, só seja uma rede de apoio para essa mulher. Quantas mulheres ainda precisarão viver com medo para que a violência deixe de ser tratada como algo comum? A violência contra a mulher vai muito além de agressão física. Ela também acontece por meio das ameaças, da humilhação, do controle, da violência psicológica, patrimonial, sexual, moral e institucional. Ela se fortalece quando existe silêncio, preconceito, racismo, desigualdade e omissão. Nosso trabalho é desenvolvido principalmente com mulheres negras que enfrentam diariamente
os impactos do racismo estrutural, do machismo e das desigualdades sociais. Essas condições aumentam a vulnerabilidade e dificultam acessos aos direitos à proteção e autonomia. Por isso, o enfrentamento à violência está presente em todas as ações do Instituto Negras em Ação. Nas rodas de conversa, oficinas, encontros comunitários e atividades realizadas em parceria com as Secretarias Municipais de Campinas e Paulínia, os CRAS e diversas instituições da região metropolitana de Campinas. Promovemos informação, escuta, acolhimento e orientação sobre os direitos das mulheres e os serviços da rede de proteção. Acreditamos que conhecimento fortalece, o acolhimento transforma e a informação pode salvar vidas. Mas essa luta não pertence apenas às mulheres ou às instituições que atuam nas defesas dos direitos humanos. Ela pertence a toda a sociedade. Cada gesto de apoio, cada denúncia responsável, cada atitude de respeito e cada ação de prevenção ajudam a romper o ciclo da violência e a construir uma sociedade mais justa. Nenhuma mulher deve escolher entre viver com medo ou perder sua dignidade. Neste agosto lilás, reafirmamos nosso compromisso com a promoção da equidade, da justiça social e da defesa incondicional dos direitos das mulheres. Porque enfrentar a violência contra a mulher é proteger vidas, fortalecer famílias e transformar comunidade. O Instituto Negras em Ação acredita que uma sociedade verdadeiramente democrática só será possível quando todas as mulheres puderem viver com liberdade, segurança, respeito e dignidade. Junte-se a nós. Romper o silêncio também é uma forma de proteger vidas. No meu processo, eu tive o apoio incondicional da minha família. Minha família esteve ao meu lado, minha família me blindou de alguma forma, né? Me protegeu, não me julgou em momento algum, mas eu tenho a consciência de que se eu tivesse buscado os grupos de fortalecimento, todo o aparato que a Lei Maria da Penha oferece, que com certeza esse meu processo de cura seria muito mais rápido. Para você que está num relacionamento abusivo, eu digo, não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Peça ajuda, procure alguém, procure um amigo, procure uma vizinha, um parente, procure os serviços da sua cidade, faça a denúncia, se fortaleça e saia desse ciclo de abuso. Amanhã pode ser tarde demais. Esses dias eu li uma frase que eu achei muito interessante. Ela fala assim: quando alguém te mostrar quem é, acredite na primeira vez. E é exatamente isso. Esse amor da sua vida, em algum momento, ele deu algum sinal. Ele te mostrou quem ele era em alguma fala, em alguma proibição, em alguma desaprovação, em alguma fala para te diminuir, te descredibilizar, te magoar, te pôr para baixo. Então sim, acredite, ele é isso. Ele não vai mudar, ele não vai melhorar. Ele é essa pessoa. Então quando você conhecer alguém, ela te mostrar quem ela é, acredite, não se iluda. Para além de não deixe para amanhã, que pode ser tarde demais, você não está sozinha. Pense nisso, você não está sozinha.